Bom dia a todos. Queria agradecer muitíssimo a presença para o nosso seminário Autocomposição e Administração Pública. Eu vou pedir, avisar que depois que eu sair desse cargo, eu vou surfar a carreira de mestre de cerimônia. E para que todo mundo não se enjoe de mim ao longo do dia, eu já vou logo avisando que eu ocuparei esse espaço no dia de hoje. Queria cumprimentar aqui meus colegas de painel, o desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça, o defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, meu colega Marco Antônio Rodrigues, que coordenou o evento junto comigo. Queria te dar os parabéns, agradecer muitíssimo ao Centro de Estudos Jurídicos, nas pessoas do Anderson Schreiber e do Fabiano Pinto Magalhães, por terem nos auxiliado na elaboração desse seminário. Queria cumprimentar e agradecer muitíssimo a presença do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, ministro Bruno Bianco, grande parceiro das causas do Rio de Janeiro nos tribunais superiores. Uma honra tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Procurador do Estado de Goiás, ministro conselheiro do CNJ, meu irmão Marcelo Terto, muito obrigado pela presença. Eu queria saudar todas as comitivas de procuradores dos estados, dos 20 estados aqui representados, nas pessoas da doutora Ana Carolina Garcia, procuradora-geral do Mato Grosso do Sul, doutor Alisson de Souza, procurador-geral de Santa Catarina, e do procurador adjunto do Rio Grande do Norte, José Duarte Santana, que recentemente foi indiciado pelo Ministério Público por ter assinado e autorizado um acordo que resolveu uma questão importantíssima no estado do Rio Grande do Norte, a questão do gás, distribuição de gás para a comunidade inteira daquele estado. E, como desagravo, eu queria abraçar o doutor Santana, que a gente trabalhou junto no Colégio de Procuradores Gerais, junto à OAB daquele estado, junto à Associação Nacional de Procuradores do Estado, e conseguimos arquivar os dois inquéritos, o criminal e o civil, que cometiam uma verdadeira injustiça, porque o Estado avançou bastante por meio da sua Procuradoria-Geral e por meio do seu trabalho. Um abraço forte, obrigado mais uma vez pela presença. Queria cumprimentar também todos os professores, panelistas e autoridades que nos brindarão com suas exposições ao longo do dia de hoje, na figura do querido amigo desembargador Ricardo Couto, desembargador do Tribunal de Justiça. Eu queria, rapidamente, na minha fala dessa manhã, fazer dois pequenos registros. O primeiro deles é que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro começou, e não foi hoje, um processo de mudança cultural da sua atividade, partindo-se daquela ideia antiga, talvez não errada, mas antiga, de uma advocacia litigiosa, formada e forjada para o litígio judicial, para combater todo e qualquer processo ajuizado contra o Estado do Rio de Janeiro. Desembargador Henrique, quando eu entrei aqui, tinha um procurador famoso, amigo nosso, querido, que ele festejava todos os agravos de instrumentos que ele interpunha contra o CITSE. O Estado era citado numa ação civil pública, ele agravava de instrumento. Então, esse era o perfil da advocacia há 20, 30 anos atrás, e a gente, gradualmente, não de hoje, vem mudando essa cultura. E esse seminário aqui é mais um passo que a gente dá nesse projeto de mudar a cultura, de mudar a forma de pensar a advocacia pública aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria parabenizar o Marco Antônio Rodrigues e a Débora Fernandes, que são os procuradores que estão vinculados a essa nova especializada, que é voltada para os métodos de autocomposição de litígios. E mais à frente, em algum momento durante o dia, eu vou explicar um pouco melhor o presente, o passado e o futuro da nossa advocacia pública estadual, com esse viés colaborativo e negocial. E eu queria parabenizar também o Marco Antônio Rodrigues, que coordenou comigo a edição de número 79 da nossa tradicional revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que é inteiramente dedicada a esse tema da autocomposição na administração pública. Então, todos os atos
normativos, legislativos, decisões judiciais, administrativas, tudo que a gente tem feito ao longo dos últimos, principalmente ao longo dos últimos 2 anos, estão registrados aqui, e a gente vai fazer o lançamento dessa revista em algum momento durante a tarde. Então, sem maiores delongas, eu queria agradecer mais uma vez o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública Geral do nosso Estado pela constante parceria, especialmente nesse tema. A gente tem avançado muito em pautas muito importantes para o jurisdicionado, para o tribunal e para nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, solucionando diversos casos e auxiliando, muitas vezes, o Tribunal de Justiça em algumas execuções complexas, com inúmeros autores, com resultado muito acima da média. Recentemente, nós assinamos um acordo com o Sindicato dos Professores da área de Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, uma execução que se arrastava já por mais de 10 anos, a execução, com quase 10.000 autores. E a gente conseguiu uma série de reuniões, audiências, e num papel muito colaborativo de diversos procuradores, com a participação da Secretaria e do Tribunal, arranjar esse acordo e começar as execuções por grupo. Então, eu queria registrar, mais uma vez, agradecer, porque eu acho que as 3 instituições estão fazendo história. Então, eu vou encerrar e passar a palavra para o Defensor Público Geral, Rodrigo Pacheco. Você prefere? Quer sentar? Bom dia, eu queria fazer uma saudação especial, Bruno, a você e especialmente a essa casa, que é o motivo de orgulho de todo cidadão fluminense. Com muito orgulho eu falo que a PGE é a advogada da Defensoria Pública e trabalha de forma absolutamente brilhante assim, nas demandas. São poucas, ainda bem, em face do Estado, mas que toca a Defensoria Pública. Eu digo que a Defensoria e a PGE são as instituições irmãs aqui no Estado, tanto nos momentos difíceis, e não foram poucos ao longo da nossa história, a gente sempre caminhou muito junto, e também nos momentos de crescimento, e a sua gestão é um marco. Eu sou defensor público há 20 anos, é um marco aqui na história do Estado do Rio de Janeiro, de crescimento da PGE, de protagonismo da Procuradoria-Geral do Estado. Então, fica aqui, enquanto cidadão fluminense, como defensor público geral, o agradecimento a essa casa, especialmente na minha gestão, que não foi fácil. Está aqui na reta final, faltam pouco menos de 90 dias, está chegando perto, e eu posso dizer, Bruno, que nesses 4 anos você foi um dos maiores parceiros e a PGE da Defensoria Pública. E esse espaço aqui, cada vez que eu venho, é muito emocionante, porque é uma entrega para o centro do Rio, para a história do Rio de Janeiro, e a PGE está devolvendo ao Estado do Rio de Janeiro também coragem, porque não deve ser fácil administrar aqui, preservando o patrimônio histórico. Queria saudar o presidente Henrique também, um momento de agradecer publicamente aqui também toda a parceria ao longo desses anos. Não foram fáceis também, com o regime de recuperação fiscal, com pandemia, e o Poder Judiciário também sempre esteve muito aberto aqui à Defensoria. E saudar aqui os colegas de fora, que é importante, os procuradores-gerais de outros estados aqui, sendo recebidos aqui pela PGE. Esse tema vem muito a calhar e, especialmente em relação à Defensoria, nos preocupa muito. Eu, vindo para cá, hoje de manhã, eu estava colhendo alguns dados lá do nosso projeto Verde em Dados, que mapeia a nossa demanda judicial, e são números que são disfuncionais, né? Dos 10 maiores litigantes da Defensoria Pública, 8 são poder público. Ou é o Estado, 7 são municípios. A gente tem ainda a Enel e a Light. Então, quando dos 10 maiores litigantes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 8 são poder público, a gente tem que parar e refletir. E aí eu estava puxando um número, mais do que o Ministério Público, talvez o nosso maior litigante no Judiciário seja a própria PGE. A gente propõe, em média, 425 ações por mês contra o Estado do Rio de Janeiro. Não há sistema, seja do Poder Judiciário, seja a Defensoria, seja a própria PGE, que dê conta disso. Quando a cada mês a Defensoria propõe 10.000 iniciais, em média, novas
no Poder Judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro. São números assim, muito assustadores. A gente está absolutamente exaurido em termos de recursos humanos, recursos materiais, mas dessas 10 mil novas iniciais, 425 são contra o Estado em matéria de saúde pública. E olha que a gente tem uma história belíssima aqui de projetos inovadores, inéditos, que reduzem a judicialização. Eu, do lado aqui, enquanto gestão, do lado do balcão, como eu vou dar conta de receber 6 mil processos eletrônicos por dia? Não há defensor público, não há servidor, não há investimento em tecnologia que dê conta de receber 6 mil processos por dia. Enfim, isso está gerando, claro, aí eu olho aqui, dando uma perspectiva da defensoria, um adoecimento, uma dificuldade de acesso à justiça, e esse momento aqui é importante para a gente compartilhar no que toca aqui à Fazenda Pública. E aqui no Estado, acho que a gente deu passos, como você bem ressaltou, Bruno, passos absolutamente gigantescos. A Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, posso estar enganado, mas acho que o Estado do Rio de Janeiro foi a primeira a reunir Defensoria do Estado, Defensoria da União, PGM, PGE, contando com a colaboração das secretarias, do próprio Poder Judiciário também. A gente reduziu muito o nível de judicialização. Esse modelo foi tão exitoso que a gente conseguiu levar a cerca de 28 municípios. É uma relação direta defensoria e município, que, de alguma forma, alivia também para a Procuradoria-Geral do Estado. Por exemplo, em Campos, a gente conseguiu reduzir em 70% a judicialização de demandas de saúde a partir desse convênio com o município de Campos, que aloca um servidor, faz uma triagem, tenta resolver ações como fralda geriátrica, como uma medicação básica que precisava movimentar toda a máquina do judiciário. Semana passada eu recebi o PGM, o Daniel Bucar, que é um grande parceiro também, e ele me trouxe um número assustador. O município paga 3.600 RPVs por mês. 3 mil por mês, mas desses 3 mil, 1.000 são honorários para a Defensoria Pública. 1/3 dos RPVs do município do Rio de Janeiro que ele processa são de honorários para a Defensoria. Isso é um custo a mais para o município, mas o mais, você movimenta uma execução, e ele foi me contando todo o trâmite burocrático para pagar cada um dos RPVs. Então, essa enxurrada de ações individuais, que é óbvio, o defensor na ponta recebe uma demanda de saúde, ele tem que buscar solucionar aquela demanda de saúde, mas isso gera uma outra consequência, muito mais além, óbvio, da falta de planejamento, que enseja a falta de planejamento nas secretarias, mas enseja honorários, enseja uma máquina burocrática para pagar esses honorários. E como a gente que viveu aqui, vive há 7 anos no regime de recuperação fiscal, sabe que não haverá recursos humanos suficientes pelos próximos 10 anos para fazer frente a essa judicialização em massa. E aí acho que um outro projeto que dá muito orgulho aqui com a PGE é o protocolo para a indenização de violências de vítima, a indenização de vítimas de violência estatal. Enfim, é uma questão muito delicada aqui no Estado do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que morrem após incursões nas favelas, e aí, com muito diálogo, seguindo os parâmetros da jurisprudência, preservando a confidencialidade. A gente conseguiu assinar um convênio e vem sendo renovado constantemente para garantir a indenização dessas vítimas, das famílias vítimas de violência policial. Acho que é uma compreensão importante da PGE enquanto órgão do Estado, da Defensoria também enquanto órgão do Estado, de que esse é um problema, que, óbvio, a indenização não resolve, acho que a questão é muito mais complexa, mas evita a retimivização por 10, 15, 20 anos, que é um processo desse que duraria muitos, muitos anos. E, finalmente, esse ano, né, Bruno, acho que é um motivo de muito orgulho das nossas gestões aqui, a experiência da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, que foi criada aqui no Rio de Janeiro, muito focada nas questões do DETRAN e da Secretaria de Saúde, agora é uma política pública chancelada pela Assembleia Legislativa. Marco Antônio foi gigante na redação, junto com as nossas equipes, tem que fazer esse registro. Queria agradecer muito ao Marco Antônio e toda a equipe da PGE, e para nós da Defensoria foi um marco histórico, foi a primeira lei de iniciativa conjunta do Defensor-Geral com o governador, mas principalmente para
prever numa lei, para não depender de gestões, nosso maior desafio, acho que é institucionalizar políticas, não depender do Bruno, da relação com o Rodrigo, com o presidente Henrique, enfim. O fundamental é institucionalizar. E quando a Assembleia aprova por unanimidade, o governador sanciona com uma rapidez incrível a criação da política de solução de conflitos. E hoje é prevista a Câmara Administrativa de Solução de Conflitos numa lei estadual. E um outro fato que, um caso marcante, você falou da questão dos professores, Bruno, mas é importante ver como a PGE aqui lidera um processo de autocomposição, foi resolver o problema do concurso da CEAP ou da PM, salvo engano, foi os dois. Era um concurso que estavam fazendo quase 10 anos de aniversário, com milhares de ações, e com muita pressão dos concurseiros. Eu vejo que tem recém-aprovados aqui, eles eram concurseiros há pouquíssimo tempo, e concurseiro não é fácil. Pressão da Assembleia Legislativa, muitas demandas individuais, pressão para a Defensoria Pública judicializar a cada momento, e aí com muita habilidade, com muito diálogo, envolvendo várias instituições, mas liderada aqui pela PGE, foi resolvido um problema histórico aqui de judicialização, salvo engano, de 3 ou 4 concursos da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Militar. É importante compartilhar esse fato, porque a gestão da PGE que vem inovando na busca de soluções consensuadas. Então, Bruno, queria agradecer muito o convite. Eu acho que é um desafio nosso mudar essa cultura de pegar um problema, transformar numa petição e terceirizar para o judiciário decidir. É isso que a nossa formação jurídica é essa. O defensor faz isso, resolve, pega um problema, transforma na petição linda e terceiriza para o Poder Judiciário decidir. Essa solução não está saturada. E eventos aqui permitem que a gente repense e busque outros modelos, como aqui o Estado do Rio de Janeiro e a PGE vem trazendo ao longo dos últimos anos. Muito obrigado. Parabéns. Passo, então, obrigado, doutor Rodrigo. Passo, então, a palavra para o presidente do tribunal, desembargador Henrique Figueira. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Bruno Dobé, senhor Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Pacheco, doutor Marco Antônio Rodrigues, Procurador do Estado, ministro Bruno Bianco, conselheiro Marcelo Terto, senhoras e senhores, senhores procuradores de vários estados do nosso Brasil. O Tribunal de Justiça atualmente conta com mais de 7 milhões de processos em andamento. O Brasil tem cerca de 80 milhões. São números absurdos. Aqui no Rio, 60%, mais ou menos, do nosso acervo são de processos de entes públicos. Ou seja, o Estado e os municípios demandam uma gama imensa de processos. É um quadro muito difícil. É um quadro que revela, na verdade, uma dificuldade da administração pública em lidar com o direito das partes. Não é simples, não é fácil. O Tribunal de Justiça, há muito, toma várias iniciativas buscando a solução dos conflitos. Há muitos anos, criou o Núcleo de Mediação, o NUPEMEC, que é voltado nessa área. E, na parte de família, nas ações de família, o índice de conciliação de acordos ali chega a passar de 90%. É uma coisa impressionante. Isso indica claramente qual o caminho que o judiciário deve seguir. Outro caminho, o doutor Rodrigo falou dos acordos na área de saúde. Eles começaram dentro do Poder Judiciário, dentro da mútua dos magistrados, que
que fazia antigamente eventos, reunindo 600, 700 pessoas, com a grande maioria na parte da saúde pública e privada. E nessa área da saúde pública, nós conseguimos montar a Câmara de Assessoramento, que analisa desde o início, assim que a ação é distribuída, ou até mesmo previamente, analisa se a pessoa precisa daquele medicamento, precisa da internação, ela faz um exame prévio, e quando isso acontece, imediatamente já é liberado o bem da vida perseguido pela população. Isso mostra o quanto nós precisamos mudar na nossa cultura. Como nós temos hoje eu considero isso um defeito de litigar. As universidades, há muito pouco tempo, começaram a falar em conciliação e em mediação. Toda a nossa formação de profissional de advogados é voltada para o litígio, é voltada para a briga. A solução consensual ela é abandonada, ela é relegada a um segundo plano. Isso não está certo. Não pode o Tribunal de Justiça ter mais de 7 milhões de processos. Não pode a Defensoria Pública receber mais de 6 mil processos por mês. O volume é muito grande, não é possível, ninguém vai trabalhar com qualidade nessas condições. E, neste cenário, uma das coisas que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro bem conseguiu foi alavancar bastante essa parte de mediação. Um dos pontos principais veio por essa lei de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro de criar essa Câmara de Composição, da qual eu sou um incentivador máximo. Volta e meia eu mando processos para lá. Aquelas execuções do órgão especial que não acabam nunca, são execuções de 30, 40 anos, 40 não, mas 30 anos nós temos, né? De 1990 nós temos. Não vamos solucionar a não ser por acordo, a não ser porque o acordo vai permitir que o Estado faça um planejamento para quitar essas obrigações. Doutor Bruno, a iniciativa da Procuradoria é fantástica, é louvável e merece todo o nosso apoio. E discutir este tema no nível de alta qualidade, como está sendo feito nesta oportunidade aqui pela Procuradoria de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, nos deixa muito esperançosos de que há solução para todo o país, de termos uma condição melhor no Poder Judiciário, de termos o Poder Judiciário menos abarrotado de processo, e, consequentemente, com mais qualidade no julgamento das ações que eles realmente merecem uma decisão mais elaborada. Parabéns à Procuradoria do Estado, parabéns ao Procurador Marco, ao Procurador Anderson, pelo grande evento que estão realizando. Muito obrigado. Eu não vou caçar a palavra do Marco Antônio, não, mas como ele vai falar em outra oportunidade, e a agenda do ministro Bruno Bianco está apertada, eu vou agradecer muitíssimo ao doutor Henrique Figueira, ao doutor Rodrigo Pacheco. São, sem dúvida nenhuma, um dos maiores presidentes da história do tribunal. Fez, em 2 anos, entregas que só poderiam ser feitas em 20 anos. 20 anos em 2 é o slogan da campanha. E ao Defensor Público-Geral também, talvez seja o Defensor Público-Geral um dos mais importantes da história. Então, agradeço aos dois. A gente vai desfazer a mesa e eu vou convidar o ministro Bruno Bianco e o ministro Marcelo Terto para comporem a mesa aqui, o painel aqui. Muito obrigado.